Até quando você vai aceitar olhares que te diminuem, palavras que te ferem e atitudes que te fazem sentir menos? Você não está aqui para ser tapete de ninguém. Não nasceu para se calar toda vez que alguém ultrapassa o limite. Há um ponto onde o silêncio deixa de ser paz e se torna rendição. E se você não se fizer respeitar, ninguém fará isso por você. Hoje você vai descobrir como retomar o seu poder. Vai aprender a estabelecer limites firmes sem perder a calma, a proteger sua paz sem entrar em batalhas inúteis e a parar de tolerar o intolerável. Porque saber lidar com quem não te respeita não é uma opção, é uma necessidade. Antes de começarmos, escreva nos comentários: hoje exijo o respeito que mereço, sou estoico. Não é só uma frase, é um compromisso com você mesmo. Cada vez que você escreve, você fortalece essa decisão dentro da sua mente. E é assim que começa a mudança. 1. Não gaste sua energia tentando provar seu valor para quem não te respeita. Existem pessoas que, desde o primeiro instante, já decidiram não te enxergar. Não é porque não podem, é porque não querem. E quanto mais você tenta explicar seus motivos, mais se desgasta. Cada argumento que entrega, cada palavra que usa para justificar quem é energia que você cede a alguém que já escolheu ignorar sua essência. Você se esgota, se esvazia e, pouco a pouco, permite que o julgamento do outro pese mais do que sua própria certeza. A armadilha mais perigosa não é a rejeição alheia, é a sua necessidade de aprovação. Porque quando você justifica repetidamente suas decisões, está dizendo sem perceber: a validação dos outros importa mais do que a minha convicção. E é aí que o respeito próprio começa a se fraturar. A paz interior não nasce de convencer os outros, nasce de saber quem você é, mesmo quando não é compreendido. Existem limites que não precisam ser explicados, apenas sustentados. Existem caminhos que só você entende e defende. Quem te respeita de verdade não exige argumentos, caminha ao seu lado em silêncio. Mas quem exige explicações constantes não busca compreensão, busca controle. Quer encontrar brechas para manipular sua mente e enfraquecer sua firmeza. O estoicismo ensina isso com clareza. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. Da mesma forma, não explique seu valor, encarne-o. Você não está aqui para dar discursos, está aqui para mostrar, com seus atos, quem você é e o que merece. Por isso, aprenda a dizer não sem apresentar uma tese. Aprenda a se retirar sem um discurso de despedida. Aprenda a estabelecer limites sem entrar em debates projetados para te desestabilizar. Sua paz não está à venda, sua energia não é moeda de troca. Quem não enxerga isso, não merece estar por perto. 2. Guarde silêncio diante da ofensa. Sua calma diz mais do que 1000 respostas. Quando alguém te desrespeita, na maioria das vezes, não quer expressar algo, quer provocar. Espera que você reaja, que perca o controle, que entre no jogo dele. Quer ver você se justificando, tentando defender o que nem deveria estar em discussão. Quer provar que tem poder sobre suas emoções. E é nesse instante que muitos caem, respondendo por impulso, entregando o controle da própria mente a quem menos merece. Cada palavra que você oferece em uma discussão desnecessária é energia desperdiçada. Cada explicação desesperada é território cedido. Por isso, o verdadeiro poder está no silêncio, na capacidade de observar a provocação sem se envolver, de enxergar o ataque sem precisar revidar. Quem domina o silêncio, domina a situação. Não porque não se importe, mas porque entende que sua dignidade não depende do que dizem, e sim de como você escolhe se conduzir. Quando você guarda silêncio diante de quem tenta te humilhar, desarma o jogo dele, deixa-o sozinho, desconfortável com o próprio vazio. Ele esperava um confronto e encontrou indiferença. Queria te ferir e encontrou serenidade. Buscava uma reação e só recebeu firmeza. O silêncio não é covardia, é domínio emocional. É a prova de que não precisa gritar para manter sua dignidade. O estoicismo ensina isso com firmeza. Marco Aurélio escreveu:
Ninguém pode roubar o controle da sua alma sem sua permissão. Se você reage com ferida, já entregou seu poder. Mas se escolhe manter-se sereno, continua dono de si mesmo. Não é fácil. Às vezes dói. Não por fraqueza, mas por humanidade. Mas a verdadeira força está em não permitir que o veneno do outro penetre em seu interior. Não responder não é calar por medo. É falar com atitude. É proteger sua paz como o tesouro que ela é. E quem não consegue te tirar do seu centro, acaba encarando o próprio vazio. Enquanto isso, você segue crescendo, fortalecendo-se, mostrando seu poder sem precisar gritar. Terceiro, respeitar-se começa por definir até onde os outros podem ir. O seu tempo é sagrado. A sua energia é limitada. E mesmo assim, quantas vezes você já entregou ambos para pessoas que não valorizam, para compromissos que não respeitam, para relações em que só um cede enquanto o outro exige? Dizem que vão chegar e não chegam, pedem para mudar planos na última hora, enchem você de desculpas disfarçadas de espontaneidade, e você, para não parecer duro ou causar desconforto, aceita, mas a cada pequeno desrespeito que permite, envia uma mensagem silenciosa: o seu tempo vale mais do que o meu. Não se trata de ser inflexível, e sim de ter clareza sobre onde está o limite. Se você não define, eles avançam. Às vezes por hábito, às vezes por comodismo, mas o efeito é o mesmo. Você se desgasta, adapta sua agenda à dos outros, e pouco a pouco, sua vida passa a girar em torno das prioridades alheias. E quando cede o tempo todo, não perde só tempo, perde autoestima. Vai empurrando suas próprias necessidades, achando que assim mantém a paz. Mas na verdade, alimenta um desequilíbrio silencioso que cedo ou tarde cobra o preço. Colocar limites não é ser grosso, é ser verdadeiro, é olhar nos olhos e dizer: isso não é justo, não posso mais aceitar. Meu tempo também importa. Quem realmente te respeita entende isso. Quem está apenas por conveniência se incomodará, e isso não é seu problema. Você não está aqui para ser conveniente. Está aqui para ser íntegro. O estoicismo ensina com força: cuide daquilo que depende de você. Seu tempo, sua agenda, sua energia são sua responsabilidade. Epicteto dizia que não devemos deixar outros governarem nossas decisões. E cada vez que você não define um limite, alguém assume o controle da sua vida. O sábio não é quem diz sim para tudo. É quem sabe dizer não quando necessário, sem culpa, sem drama, sem medo. Proteger seu tempo é proteger sua autoestima. E proteger sua autoestima é transformar sua vida. Quem respeita seu tempo, respeita sua essência. E quem não pode aceitar seus limites, não merece sua energia. Porque no final, quando você se valoriza, o mundo aprende a fazer o mesmo. Quarto, não carregue culpas que não te pertencem. Quando alguém te trata mal, sua mente quase automaticamente começa a buscar o erro em você. Pergunta-se se falou algo errado, se poderia ter agido de outra forma, se mereceu aquele desprezo. E assim começa um ciclo silencioso e corrosivo. Assumir uma culpa que nunca foi sua. Você passa a acreditar que o comportamento do outro é reflexo direto dos seus defeitos, quando na verdade é o reflexo do caos interno de quem te fere. Muitas pessoas vivem repletas de feridas não curadas, vazios que não conseguem preencher, medos que não têm coragem de enfrentar. E projetam esse sofrimento em você. Atacam porque não conseguem dialogar consigo mesmas. Rejeitam porque não suportam seus próprios vazios. Desprezam porque não sabem se amar. E você, ao invés de se proteger, tenta compreendê-los, justificar os atos deles, adaptar-se ao veneno alheio. Mas a dor deles não é sua carga. Você não é responsável pelos demônios que eles não enfrentam. Pode ter seus defeitos, sim, mas isso não justifica ser o alvo do maltrato. Quando você assume a culpa pelo que fazem contigo, entrega o controle da sua mente, passa a enxergar-se pelos olhos deles, tenta consertar o que nunca esteve quebrado e se afasta cada vez mais da sua verdadeira essência. O estoicismo é firme nisso. Marco Aurélio dizia que a maldade do outro não deve contaminar nossa alma. Não imite o desprezo com desprezo,
Não absorva a indiferença como verdade. Sua responsabilidade termina onde começam as emoções dos outros. Observe, compreenda se quiser, mas não carregue o que não é seu. Você tem o direito de se afastar sem culpa, de proteger sua energia, de curar-se sem levar a mochila emocional alheia. Toda vez que alguém te tratar mal, não se pergunte, o que eu fiz de errado? Pergunte, por que ainda estou aqui? A paz não nasce ao tentar agradar quem não sabe respeitar. A paz começa quando você decide soltar culpas que nunca foram suas e finalmente se abraça com verdade. É assim que começa a verdadeira liberdade emocional. 5. Perdoe para se libertar, mas lembre-se para se proteger. Perdoar não é esquecer. Essa ideia repetida como um mantra é perigosa, porque ao esquecer, você também apaga a lição. E sem a lição, está condenado a viver o mesmo sofrimento repetidas vezes. O perdão verdadeiro é um ato de libertação. É soltar o peso do ressentimento, liberar a alma da prisão emocional que impede o seu avanço. Mas a memória consciente é o muro que protege essa cura. É o sinal de alerta que impede você de se expor novamente à mesma ferida. Muitos confundem perdão com reconciliação. Acham que se você perdoou, precisa reabrir a porta, confiar novamente, agir como se nada tivesse acontecido. Mas não é assim. Você pode perdoar de coração e, ao mesmo tempo, decidir não voltar. Pode fechar a porta com firmeza, não por rancor, mas por respeito a si mesmo. O perdão é um presente que você oferece a si próprio, não a quem te feriu. Lembrar não é viver no passado, é manter a consciência desperta, é reconhecer os sinais que antes você ignorou, identificar atitudes que antes tolerou e, com sabedoria, saber onde estabelecer novos limites. Porque quem não aprende, repete. E você não está aqui para repetir dores, está aqui para crescer com elas. O estoicismo ensina isso com clareza. Marco Aurélio lembrava que não devemos perturbar nossa alma pelo que já passou, mas sim agir com sabedoria com base no que foi vivido. O perdão não apaga o que aconteceu, apenas impede que o ocorrido continue governando sua vida. E a memória consciente é o escudo que protege sua paz. Alguns nunca mudarão, não porque não possam, mas porque não querem. E você não é obrigado a oferecer novas oportunidades para quem já demonstrou que não sabe cuidar delas. O perdão sem memória é ingenuidade. O perdão com consciência é sabedoria. Você cura quando solta o ressentimento, mas cresce quando decide o que nunca mais permitirá. É assim que se constrói a verdadeira liberdade emocional, caminhando leve, mas com os olhos bem abertos. 6. Não tenha medo de decepcionar os outros. Existe uma armadilha silenciosa que suga sua energia, o medo de desapontar, a necessidade de agradar, de evitar conflitos, de manter sorrisos forçados, enquanto por dentro você se consome. Você diz sim quando quer dizer não. Aceita pedidos que incomodam. Cede para não gerar desconforto. E a cada vez que faz isso, abandona uma parte de si mesmo. Esse medo de decepcionar não te protege, te aprisiona. Você vive preso na ansiedade de atender às expectativas dos outros, enquanto as suas próprias ficam esquecidas. Se afasta dos seus valores, trai sua autenticidade, se desconecta do seu centro. E o mais doloroso é que, mesmo assim, muitos nem percebem ou valorizam seus esforços. Você continua cedendo e o vazio só cresce. Deixar de ter medo de decepcionar não é ser egoísta, é ser honesto, é compreender que não se pode controlar como os outros vão reagir às suas escolhas. É entender que seu bem-estar pode ser moeda de troca para manter o conforto alheio. Quem realmente te respeita entende seus limites, valoriza sua autenticidade e não espera que você sacrifique sua paz para sustentá-los. Cada vez que você diz sim por medo, se abandona. Cada vez que diz não por respeito próprio, se resgata. E sim, pode doer no começo. Pode ser que perca alguns vínculos, que escute críticas, que sinta culpa. Mas essa culpa é uma ilusão. É o eco de um velho condicionamento que ensinou que seu valor dependia do quanto você cedia e não de quem você era. O estoicismo ensina isso com firmeza.
Epicteto dizia que não podemos controlar as percepções alheias, apenas nossas escolhas. Se uma decisão sua decepciona alguém, mas honra seus princípios, então é a decisão certa. Pare de pedir perdão por ser quem é. Não se defina pelo aplauso externo. Quem não consegue tolerar o seu não, nunca mereceu o seu sim. Hoje é o momento de escolher a si mesmo, de romper essa prisão emocional e viver em coerência com sua verdade. Porque a verdadeira liberdade nasce quando você deixa de temer desapontar e passa a ser inteiro. 7. Domine a comunicação assertiva para exigir respeito. Falar com clareza não é gritar. Estabelecer limites não é atacar. E exigir respeito não significa ser agressivo. Muitas vezes confundimos firmeza com dureza, como se, para sermos respeitados, precisássemos levantar a voz ou impor força. Mas a verdadeira autoridade não nasce do volume, e sim da consciência. A comunicação assertiva é essa arte rara que transforma a forma como você se relaciona com os outros e, principalmente, consigo mesmo. Quando você domina a assertividade, deixa de implorar respeito e passa a exigi-lo com dignidade. Não pela raiva, não pelo ego, mas pela serenidade de quem sabe o próprio valor. Expressar o que sente, dizer o que precisa, marcar o que não aceita sem agredir, sem humilhar, sem perder a calma, é um ato de poder silencioso que desarma qualquer tentativa de manipulação. Ser assertivo não é se fechar como um muro que rejeita tudo, nem calar para evitar conflitos. É encontrar o ponto exato em que sua voz é firme, sem ser violenta, clara sem ser cruel, respeitosa sem ser submissa. Quando você não é assertivo, sua mensagem se perde. Ou vira invisível e as pessoas abusam, ou vira confrontativo e as pessoas se afastam. A chave está na forma como você fala. Não acuse, fale de si. Em vez de dizer "você nunca me escuta", diga "eu me sinto ignorado quando não me responde". Em vez de "você sempre faz isso", diga "eu preciso que isso não se repita". Esse simples deslocamento tira o outro da defensiva. Você mantém o controle emocional, comunica seu limite e ainda preserva o espaço para o entendimento. O estoicismo ensina com precisão. Fale apenas quando suas palavras forem melhores do que o silêncio. Sêneca dizia que as palavras devem ser calmas, firmes e racionais. Não busque dominar o outro. Governe sua emoção enquanto fala. Pratique dizer não sem culpa. Expresse suas necessidades com clareza. Mantenha sua posição sem entrar em justificativas intermináveis. A verdadeira assertividade não é impulso, é treino. Ouça ativamente. Compreenda, mas não se anule. Você pode entender o outro e ainda assim permanecer firme. Quando você fala a partir do seu centro, o mundo aprende a escutá-lo com respeito. E sem levantar a voz, você se torna alguém com quem ninguém ousa brincar. 8. Ser bom sem impor limites convida os outros a te subestimarem. Ser generoso não é permitir que te desrespeitem. Ser gentil não significa sacrificar sua dignidade. E mesmo assim, quantas vezes você já ofereceu mais do que devia, acreditando que a bondade sempre seria retribuída com respeito? Você se esforça para estar presente, ajudar, compreender, mesmo quando isso te machuca. Mas, ao dar sem medida, algo começa a se distorcer. Sua bondade deixa de ser vista como escolha e passa a ser tratada como obrigação. Há pessoas que só entendem a linguagem dos limites, não necessariamente por maldade, mas por costume. Se você não marca onde termina o que oferece, elas continuam tomando. Porque o que é dado sem critério, com o tempo, perde o valor. E o problema não é apenas o que fazem com você, mas o que você permite. Adapta-se aos desejos alheios, acreditando que isso é amor, quando na verdade é abandono de si mesmo. O estoicismo é claro. A virtude precisa ser acompanhada de razão. Sêneca dizia que quem dá sem medida desvaloriza aquilo que oferece. Sua bondade não pode ser automática, tem que ser consciente. Saber quando oferecer e, principalmente, quando parar. Saber quando dizer sim, mas também quando o não é o verdadeiro ato de amor próprio. Se você não se cuida, ninguém o fará.
Se não respeita sua própria energia, ninguém respeitará. Aprenderam a te ensinar que impor limites é egoísmo, que se afastar de quem te esgota é frieza. Mas isso é uma mentira perigosa. Quando você dá sem critério, se esgota. Quando coloca os outros sempre acima de si, vai se destruindo pouco a pouco. Você não pode curar todos, não pode agradar todos. Sua missão é ser coerente. E a coerência começa quando você escolhe a quem dedica sua energia. A verdadeira bondade nasce da abundância interior, não do esgotamento. Quando você começa a dizer basta com amor próprio, algo poderoso acontece. As pessoas certas permanecem. As que só estavam por conveniência vão embora. E você permanece consigo mesmo, mais forte, mais consciente, mais respeitado. Porque a forma como você se trata ensina o mundo como deve ser tratado. Nona, a arte do desapego é a chave para a clareza mental. Muitos dos conflitos que te aprisionam não são realmente seus. São lançados sobre você como lixo emocional. Pessoas te provocam, te ignoram, te atacam, esperando que você reaja de imediato. Sua mente, por impulso, quer se defender, explicar, justificar. Mas toda vez que você cai nessa armadilha, é arrastado para o centro do conflito e perde a clareza. O que poderia ser contornado vira uma tempestade emocional. É aí que o desapego se revela como uma poderosa ferramenta de libertação. Desapegar não é ser frio, não é indiferença, é a habilidade de observar sem absorver, de sentir sem se deixar capturar pela emoção do outro, de ouvir sem ser levado automaticamente ao combate. Quando você escolhe não tomar como pessoal o que lhe lançam, você se liberta. A maioria das provocações não fala sobre você, mas sim das batalhas internas de quem tenta te atingir. O estoicismo ensina isso com força. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Se você consegue parar o impulso inicial, fazer aquela breve pausa antes de reagir, já começou a vencer a batalha interior. Nesse instante de consciência, você decide: isso me pertence? Isso merece minha energia? Quase sempre, a resposta será não. Desapegar também é aceitar que os outros não agirão como você agiria. Essa expectativa é uma fonte constante de frustração. Você deseja ser compreendido, respeitado, valorizado, mas nem todos têm essa capacidade. E se você se prende à esperança de que um dia entenderão, viverá sempre decepcionado. Aceitar que cada um age de acordo com sua própria consciência te permite amar sem se perder, estar presente sem se aprisionar. O controle emocional não vem de negar o que sente, mas de escolher o que merece resposta. Algumas emoções precisam apenas ser observadas e deixadas ir. Nem toda provocação, crítica ou gesto merece sua participação. Você tem o direito de guardar silêncio, de se afastar, de dizer: isso não é meu. Ao praticar o desapego, você recupera o seu centro. Age com clareza, não com impulso. Com paz, não com caos. Essa é a verdadeira força, a de quem não precisa reagir a cada movimento externo, porque sabe que sua estabilidade verdadeira está intacta dentro de si. 10. A atitude de abundância, a gratidão como fonte de felicidade. Quando alguém te fere, trai ou simplesmente te despreza, sua mente naturalmente se fixa na dor, passa a girar ao redor do que faltou, do que perdeu, da injustiça sofrida. Sem perceber, você mergulha num estado de escassez emocional, onde tudo gira em torno do vazio. A ofensa ocupa o centro da sua atenção e contamina todo o seu espaço interno. É nesse ponto que a atitude de abundância se torna essencial, e o caminho para alcançá-la é a gratidão. Gratidão não é ingenuidade, não é negar o que doeu ou fingir que está tudo bem. É uma prática consciente que devolve o controle sobre a sua percepção. Quando você escolhe agradecer, não está dizendo que tudo está perfeito. Está decidindo focar naquilo que ainda está firme, apesar do caos. É declarar: não permitirei que a dor me governe por dentro. O verdadeiro triunfo não está em derrubar o outro, mas em não permitir que o outro destrua a sua essência.
Enquanto o agressor tenta arrastar você para o solo da reclamação, você escolhe permanecer conectado ao que te sustenta. Isso é poder. Um poder silencioso, mas inabalável. A gratidão reconecta sua mente à força que o conflito tenta apagar. Te lembra de tudo o que já superou, do que ainda possui, do que ninguém pode tirar. O estoicismo ensina isso com clareza. Marco Aurélio escreveu que tudo o que acontece pode ser terreno fértil para a virtude. Mesmo a injustiça pode ser um campo onde você pratica fortaleza, compaixão, desapego. A gratidão transforma o veneno em aprendizado. Eleva sua consciência acima da reação impulsiva. Te posiciona num lugar onde, mesmo quando o mundo externo desmorona, você permanece em paz. Experimente. Mesmo nos dias mais difíceis, anote 3 coisas pelas quais é grato. Não precisam ser grandes conquistas. Pode ser o silêncio de uma manhã, um abraço sincero ou simplesmente a força que encontrou para seguir. Ao focar no que permanece, você desarma o drama mental. Deixa de ser vítima do ataque alheio e recupera o domínio sobre o seu mundo interior. Porque a gratidão é resistência, é inteligência emocional, é domínio espiritual. Quando agradece, você não perde força, você a reconquista. E aquele que tenta te ferir acaba encarando a própria impotência. Enquanto isso, você segue firme, em paz, conectado com o essencial. É aí que começa a verdadeira liberdade interior. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe essa força que muitos tentaram apagar. Hoje você entendeu que respeito não se implora, se impõe com presença. Que limites não se negociam com justificativas infinitas, se estabelecem com firmeza silenciosa, e que sua paz não pode mais estar nas mãos de quem não soube valorizá-la. A partir de agora, quando alguém tentar ultrapassar o limite, você vai lembrar: seu silêncio pode ser sua arma, seu desapego a sua fortaleza, sua assertividade a sua defesa, e sua gratidão o seu centro. Você não está aqui para aguentar o que te destrói por dentro, está aqui para caminhar com dignidade. Para selar esse compromisso com você mesmo, escreva mais uma vez nos comentários: hoje, exijo o respeito que mereço. Sou estoico. Cada vez que você declara, você fortalece. Cada vez que você afirma, você transforma. Nos vemos na próxima aventura.